Glória a Entregamos em Deus. tuas mãos as nossas vidas, Aleluia, Deus. Pedimos Jesus. a ti a tua compaixão que cai sobre cada um de nós. Santificado Meu Deus, tu seja és o teu aquele nome. que zela para cumprir a Tu tua és palavra. maravilhoso. Tu és aquele, meu Deus, que não dorme de dia nem de noite em Grandioso favor és dos tu, teus. Senhor. Senhor, sabemos que tu és aquele, Obrigado meu Senhor, por que essa visita todo o povo oportunidade sobre a que o face Senhor da nos terra. concede Pois que nós estamos, Senhor Jesus, para nós te peregrinando na adorar, terra. Senhor, te Somos exaltar. peregrinos ainda, meu Tu és Senhor. maravilhoso, Mas em breve tu virás nos Criador. buscar. Em breve tu Tu és um virás Deus buscar, que pode Senhor todas Jesus, uma as nação coisas. santa, uma nação escolhida, Oh, aleluia, uma nação, meu Senhor Jesus. Jesus, oh Senhor da glória, Vem que nesta tem, noite Senhor, nos se colocado na tua abençoar, meu presença, Deus. que tem, Senhor Jesus, oh fortalecer, Senhor da meu glória, Deus. agido de maneira tal, Senhor, Para que nós foram possamos dignos de subir perseverar firme contigo. nos teus Toma caminhos. nossas vidas em tuas mãos, Só o trabalha em Senhor nosso é ser. Deus. Jesus, tu és aquele que Deus, vai lapidando o Criador crente, dos céus tu és e da aquele, terra. meu Senhor, que vai trabalhando em Derrama nossa sobre vida, nós o Senhor teu Jesus, Espírito. até que nós alcancemos A o vida patamar da de varões obra, perfeitos. Senhor. Senhor, vai trabalhando Tira, no meio meu da tua Deus, igreja. toda Toma esse barreira, lugar desde o altar à porta, todo abençoando o impedimento. pastor Eronildo, presidente da obra, Ó, Senhor Deus, Jesus, o teu nosso pastor sangue. Fábio, seu vice, Reveste-nos Senhor da glória, a nossa com irmã teu missionária poder. Helena, a minha vida, a vida das Deus, minhas filhas, Criador. cooperadora Jussara, Tira, também meu Jesus, a Deus, levita toda Isabelle, fraqueza, toma Senhor. seus namorados em tuas mãos, Vem o ajudar, Paulo, o Gabriel, Senhor. usa de tua misericórdia para com Deus cada um. amado, Toma, Criador Senhor Jesus, dos toda a céus e minha da família terra. em tuas mãos. O Age em Alexandre, nosso Senhor, favor, toma em tuas Senhor. mãos, faça algo precioso na Deus vida dele, amado, usa de tua eterno, misericórdia, Deus. porque tu és um Deus misericordioso compaixão que de vai nossas esperando a vidas, cada Senhor. dia nós nos achegarmos a ti, Santificado, porque a tua exaltado palavra é teu diz, santo Senhor, nome. que se nós nos achegarmos Tu a és ti, tu maravilhoso, se chegará a meu nós. Deus. E olha, Senhor Jesus, olha para Usa nós de com teu olhar de misericórdia nossas nessa vidas, noite. de graça, Usa de tua meu compaixão Pai. para conosco. Dá-nos Deus, forças, nesta vitória, noite, virtude no teu Senhor. Espírito Santo. Visita, ó Deus, Transforma, nossos Senhor, parentes, nossos corações. visita nossos amigos, nossos vizinhos. Desperta Meu Deus, em os nós irmãos que um estão coração conosco a cada live. sincero, meu Senhor Deus. Jesus, todos os nossos Deus irmãos, meu Deus, eterno, internautas, Pai meu amado. Senhor, visita cada um, faça uma obra em vossa Santificado, vida, exaltado é teu faça santo Jesus, nome. ouça o teu querer, cumpre o teu querer, Oh, cumpre as tuas Criador promessas. dos céus e Visita, da meu terra. Senhor, nesse momento, o presbítero Marcos, Cura juntamente, nesta Senhor, noite, com a Senhor, diaconisa, igreja. oh Senhor Jesus, sua esposa, Cura teu põe tua mão de povo, fogo, tua mão de Senhor. poder sobre a nossa Restaura irmã a tua igreja, Edneide, põe tuas Senhor. mãos santas sobre ela, Faz a sua obra, filha, meu seu Deus, em filho, cada guarda, coração. Deus, debaixo do teu sangue, opera naquela creio em família, ti, meu Deus, na tua opera no palavra. meio daquela família, derrama de ti creio da no tua teu graça, poder, usa de Senhor. tua compaixão para conosco, Faz a sei com a obra, mocidade, Jesus. sei com as crianças, sei com um grupo de irmãs, que nós meu possamos Deus, nessa glorificar, pandemia, Senhor, exaltar, nós não Senhor. estamos conseguindo Aleluia, conseguindo Jesus. conciliar os nossos departamentos, Deus eterno, mas eu te Pai peço, amado. Senhor, que tu envie um Tem grupo, de meu Senhor, aqui misericórdia, para estar meu te Deus. adorando, para estar te Nos dá, Senhor, exaltando, teu para grande estar amor. engrandecendo o teu nome, porque A tu és tua grande, misericórdia, porque tu és Deus, Senhor. porque tu és maravilhoso. Trabalha, Continua sendo Jesus. conosco, continua, Senhor Deus Jesus, eterno, derramando vem de tua curar graça no nesta meio de noite, nós. Senhor. Visita minha parentela, Senhor, Derrama do meus teu irmãos, poder, minhas irmãs, Senhor. minhas cunhadas, Senhor, meus Deus, tira cunhados, toda a frieza derrama de ti do da nosso tua graça meio. sobre cada um. Faça Tira, uma meu obra Deus, tudo gloriosa, pra cá, usa de tua espiritual. misericórdia. Vai de encontro com a Todo Josefa, vai de declínio encontro com a Cici. espiritual. Senhor Jesus, toma, meu Senhor da glória, a Meu Viviane em Deus, tuas mãos. trabalha, Liberta a Viviane Jesus. da depressão. Cura, Na Senhor, aquela vida, jovem, Senhor, para a glória aqueles tua. que estão longe. Toma a dos teus Andréia, o caminhos. André, o Marcelo, Em Senhor Jesus, a Thaís, misericórdia, meu Senhor da Deus. glória, a Cristina. Toma em Tu tuas és mãos, maravilhoso. usa de tua piedade, meu Senhor. Põe Venha tua mão de ajudar-nos, fogo, tua mão ó de Deus. poder sobre essas vidas. Vai queimando e repreendendo Santificado, tudo aquilo que não te exaltado, apraz, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo Deus que não. eterno, Senhor Jesus, vem curar, ou Senhor, que não meu Deus. edifica, Senhor. Usa E de tua transformar-nos, misericórdia. Vai ó de Deus. encontro, Senhor Jesus, com o Pois eu André, o creio em amigo ti, do nosso irmão Senhor. Ailton. Toma, Jesus, essa Deus vida em tuas amado, mãos. Deus Toma o nosso Criador. irmão Ailton em tuas mãos, sua esposa, Dos céus suas e da filhas, terra. a Carolzinha, Senhor, Fica a Aline. conosco, Derrama meu de ti da tua Deus. graça sobre esse povo. Transforma Toma a nossas Grace em tuas vidas, mãos, o meu Mateus, Deus. Senhor Jesus, o Fernando. Senhor Faça Deus uma obra, Senhor, na eterno. vida do Alex. Senhor Jesus, na Em vida do nome Dindo, de na vida, meu Senhor da Jesus, ó glória, Pai. do Cid Clay, a Rosângela, Toma o essa Tiago, igreja em seus tuas filhos, mãos, seus netos. Senhor. Põe tua mão de fogo, tua Toma mão o teu de poder, povo ó em Deus, tuas mãos, sobre a Senhor. família Novaes.
família Aviva Rodrigues, tua obra, família meu Franco, Senhor. a família Lima, a família Oliveira. Aviva, Vai, meu Senhor, Deus, de pois o encontro. teu povo Toma, Jesus, a família Teixeira em tuas mãos. necessita, Usa de tua Senhor. misericórdia para com cada um. E vê, Tu és Senhor, aquele tua que abre grandeza, porta onde teu não tem. poder, E eu te peço uma porta, meu Senhor, Eu para o sei nosso que o irmão Senhor é Rubens. bom. Te peço uma porta, meu Senhor da O Senhor é glória, para maravilhoso, todos aqueles que o estão Senhor desempregados. restaura. Visita o jovem Mateus, Deus, dê vitória ao tira a Mateus, meu Deus. iniquidade Usa de sobre tua o nosso misericórdia meio. para com o teu servo. Tira Vai de toda encontro com fraqueza ele. Prepara para ele espiritual. aquilo que ele tem te pedido. Estamos vivendo Usa de época tua compaixão, ó difícil, Deus. meu Deus. Guarda a Evilane debaixo do teu sangue. Teu O sangue nosso irmão é poder, Ailton Batista. Jesus. Senhor, põe tuas mãos santas, Deus tua mão de amado. fogo, tua mão de poder sobre esse povo. Criador Toda a dos família céus e da Teixeira. terra. Visita o Gabriel, a Gabriela, conosco, a Alcirene. meu Deus. Põe tuas mãos santas, Jesus, Meu sobre Jesus. o teu povo. Toma, meu Deus, Nesta o nosso noite, irmão Raimundo em tuas mãos. nesta Senhor igreja em Jesus, a tuas Silvana, o Rian, Meu a Gi, Deus, o Ricardo. misericórdia. Toma em tuas mãos, meu Deus. Também, Visita, Jesus, Senhor. o nosso irmão, o esposo Nossa da, irmã da Iraci, Marisa, Senhor. Marisa, em A tuas irmã mãos. Cris, Põe tuas meu mãos santa e Deus. gloriosa. Passa tuas Ó mãos Deus, ensanguentadas sobre sobre aquela cada família. membro desta Dá a Cris, igreja. meu Deus, o desejo Lá dele em estar na tua Serraria, casa. meu O Deus. nosso irmão José, Diácono Teu José. povo ali, Senhor meu Jesus, Deus. mostra aos teus servos que Tenha todos nós, Senhor Jesus, misericórdia, somos Senhor falhos, glória. mas nós temos que estar na tua presença, maravilhoso, buscando a tua misericórdia, Criador. nos rendendo a ti, Santificado suplicando a ti a tua seja o teu compaixão. nome. Senhor, põe tuas Meu mãos Deus, de fogo, tuas mãos de restaura poder sobre as nossa nossas vida, vidas. Senhor. Deus, toma Jesus, E o nos nosso irmão cobre Paulo, com pastor teu Paulo, sangue. missionária Érica em Eu tuas creio mãos. em Senhor ti, Jesus, Senhor. aquelas crianças, toma em tuas mãos, ó Deus, Louvado aleluia. seja o teu Prepara, meu Senhor, que no sábado, Glórias pastor e Lins, honra venha seja, sim estar conosco, que seja uma Louvado bênção esse seja o culto teu de nome, missões. Pai. Precisamos, meu Deus, Aviva-nos, nos reunirmos, ó Deus, Senhor, para que para nós arrecadar possamos fundos, para mandar, Senhor Jesus, perseverar para firmes Moçambique. nos teus O nosso irmão Muanda está ali Tem aguardando, meu misericórdia, Senhor, meu a nossa Deus. resposta. E eu te peço, Age Senhor, em teu nosso nome, favor, prepara Senhor. tudo segundo a tua vontade. Cobre-nos com teu Usa de sangue, tua Senhor. compaixão, nós te suplicamos. Nesta noite, Jesus, Senhor. visita o teu povo nesse culto, Glória Senhor a Jesus. Jesus. Ou, Senhor, de ensinamento. Santificado, exaltado é teu santo nome, ó Deus. Que tu possa Abençoa, visitar Senhor. toda a família Dê cristã. saúde a Que tu tua possa serva, visitar todo o povo de Deus. Cobre, meu Deus, aleluia, cada um de nós, meu Deus. Em nome Senhor de Jesus, todos os nossos irmãos e todo o país, meu Pai. Faça uma obra gloriosa na vida de cada um, curando, libertando, concedendo da sua graça, da sua vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Desde já para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus, amém. O povo que está em casa, Glória a Jesus. a paz do Senhor. Peço aí a nossa irmã Cris, também seu esposo, o Bruno, Glória, o Alisson, quando puder vir aqui, né, dar uma força também para nós. Irmãos, não fiquem em casa. Venha adorar a Deus na beleza de sua santidade. Venha, sabe, se prostrar diante do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é aquele que não tem pecado que Ele não perdoe, não tem mancha que Ele não limpe. Glória a Deus. E a obra é do nosso Deus. Portanto, todos os nossos irmãos que se encontram enfraquecidos na fé, não fique prostrado, não fique em casa, não fique parado, sabe? Aleluia. Caminhe, prossiga, venha para a casa do Senhor, para que você possa receber de Deus a libertação. O Senhor é aquele que está zelando pelo seu povo. E olha, meus queridos, o alvo de Satanás é a família. Esse é o alvo dele. Ele diz que a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir os lares. Mas você persevere, meu querido, minha querida. Não fique em casa. Venha orar, venha buscar a face do Senhor. Olha só, estamos com essas portas abertas todos os dias pela manhã. Não a porta central, mas a lateral, onde você pode vir a orar, fazer campanha de oração, sabe, para Deus libertar teu marido, tua esposa, teus filhos, fazer grandes obras na tua vida. Basta você, dar um passo para Jesus. Amém? Venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele enquanto está perto. Amém? Vamos adorar a Deus? Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Deus abençoe e cumprimente Glória a a todos Jesus. com a paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos que já chegaram, nosso irmão Paulo Fernandes, que está indo já para Minas Gerais daqui a pouco, né? Meu Senhor. Deus abençoe sua vida, essa viagem, Olha. Ele dá graça também.
Aos nossos amados irmãos que entraram aí na live, Sim. estão participando deste Glória culto a Jesus. abençoado. Hoje nós temos um assunto muito importante, os conflitos, né, de gerações. E hoje nós vamos estar falando de conflito de gerações. Meu Deus, como olha. que está, né, a situação que desde Sim. vem de Os muitos conflitos, tempos. né, vem desde a antiguidade, né, pastor? E E foi vai passando mudando, de né, geração cada em época. geração. Vai mudando Mas cada época. nós temos um Deus que olha, Vamos então nesta vai noite cessar todo aprender conflito. a palavra. Aleluia. Está esse no 26, para a glória do Senhor. Convidamos as vozes femininas aí, em nome de Jesus, para adorar a Deus, aleluia. Aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso desde a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens chocadas de lírios dão a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, Sua noiva. noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, ser constantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Eita, que coisa linda, né, pastor? Aleluia. Glória. Pastor, Um hino bonito, né? aquele Maravilhoso. 151, acho que o pastor Fala, gosta de Jesus cantar. querido. Não, não é não. Quer ver não? Glória a Deus. Glória a Deus, eu gosto muito de escutar o pastor cantando esse hino. Glória a Jesus. É, né? O doce nome de Jesus. É qual? 154, tá bom? 154. Olha só, nós estamos cultuando ao Senhor e você cultue aí também, tá bom? Pegue sua harpa, adore a Deus, manda louvor para Ele. Glória. 154. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Eita, que nome lindo. Jesus, ó meu doce Rei,
nome, tão puro nome de Jesus, que o meu pesar pode tirar. Aleluia! A grata paz também me dá. Aleluia! Vai glorificando aí o nome do Senhor. Glória a Jesus. De Jesus. Aleluia! Como teu nome é sem igual, mestre. Aleluia. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração seu nome. Aleluia! Tão puro nome Glória! de Jesus, Aleluia! que o meu pesar pode tirar. É Deus. A grata paz também me dá. Obrigada, Deus, por essa paz. O nome Glória. bom Aleluia. de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia. Doce nome de Jesus. Que doce nome é o Senhor. A minha alma Mais doce que o mel, salva Senhor Jesus. está, Aleluia, meu Senhor. e nele tu te salvará. No nome bom Aleluia, de glória. Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Aleluia. Jesus, sempre louvarei de coração seu nome. Eita, que coisa linda, hein, pastor? Como é maravilhoso, né, irmãos? Cantar, adorar a Deus, né? Exaltá-lo na beleza de sua santidade. Dizer, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Quão doce é o nome de Jesus. Inefáveis são suas palavras, viva e eficaz. Palavra essa que não volta atrás. Quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia! Glória a Jesus. Não vimos nenhum se passar sem antes ver a sua promessa, receber as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. É cura, libertação, milagre. O Senhor tem feito prodígios e maravilhas no dia de hoje. O Senhor tem libertado, guardado, livrado, protegido. Meu Deus, quantos o Senhor tem livrado dessa enfermidade Covid? Quantos o Senhor tem dado libertação, tem curado, tem feito algo precioso em vossa vida? Quantos o Senhor tem dado livramento, não é, irmãos? De assaltos, de doenças perigosas, sabe? Aberto porta onde não tem. Glória a Jesus, minha filha, ela acabou de conseguir serviço, irmãos. Vai começar no domingo, dia 2. Louva a Deus pela vida do pastor Lins, né, que foi o canal de bênção para que minha filha conseguisse um emprego. Amo a nossa irmã Fernanda, que também, né, ajudou a minha filha. Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor. Jesus é lindo, Ele abre porta onde não tem, viu, igreja? Basta você acreditar. E quando você está assim, olha, comece a se lembrar que Ele é Deus e faça assim.
Oh Jesus, Glória a Deus. E eu sei que a minha vitória vem, porque por certo o Senhor vai se levantar em meu favor. Deus. Glória a Jesus, basta crer. Não podemos ficar temendo como Jó. O que eu temia, me veio. O que eu receava, me aconteceu. Irmãos, não temos que temer a nada. Temos que temer aquele que pode permitir que a nossa alma vá para o inferno. Mas os que intentam tirar a nossa vida, meu Deus, não temos que temer, porque o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é ganho. Glória a Jesus. Glória Pastor, a Deus. O pastor já vai começar o ensinamento. Bora cantar só um louvor nós dois, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vou cantar um louvor com o pastor. Glória a Jesus. Vamos cantar, Deus fala comigo também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, cantemos todos juntos. Vocês que conhecem o hino, você aí em casa, cante junto conosco. E logo após o pastor vai estar trazendo, olha, maná dos altos céus para mim e a tua vida. E para todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através dos meus pensamentos. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Aleluia, glórias. Aleluia. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala com você também, aleluia, glória a Deus. É só dar lugar a Ele, aleluia, glórias. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Ouça Ele falar contigo. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Aleluia. Igreja do Senhor, eu louvo a Deus, porque hoje a minha sogra, ela fez 91 anos. Viu? E nós fizemos aqui uma pequena comemoraçãozinha. Aqui fizemos uma mini live para que os netos, olha só, netos, bisnetos, tataranetos, seus filhos, filhas, todos, né, escutassem a sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, lindinha, lindinha, diante de uma câmera cantando o hino. E ela ainda deu, Igreja do Senhor, ela ainda deu um testemunho de que a mãe dela ressuscitou através de um chá de folha de laranja, que o Espírito Santo cochichou no ouvido dela
e mandou que ela fizesse, porque ela estava chorando, dizendo: Deus, eu não tenho como cuidar dos meus irmãos, eu tenho apenas 15 anos, vou cuidar como dos meus irmãos pequenos? E ela pedindo ao Senhor que não levasse a mãe dela, mas a mãe dela já estava morta, irmãos. E aí a mãe dela já estava passeando no além, sabe? Passeando na outra vida, no porvir. Onde nós vamos? Para onde nós vamos? Aleluia, glória a Jesus. Mas o que aconteceu? A serva do Senhor orou, pediu a Jesus, pediu ao Senhor a mãe dela de volta. E o Espírito de Deus, eu creio que foi o Espírito Santo, falou suavemente no ouvido dela: dá um chá de folha de laranja. E ela foi, irmãos, lá na cidadezinha pacata, lá de, como que é o nome do lugar, pastor, que ela nasceu? Poções, lá na Bahia. E ela fez, irmãos, o chá, deu para a mãe dela. A mãe dela, ela despejou na boca da mãe dela. O povo achando que ela estava o quê? Alguma maluca para dar chá para um defunto? Mas ela creu na voz que ela ouviu. Irmãos, quanto de nós não cremos mais que Jesus ressuscita? Irmãos, Jesus é ressurreto dentre os mortos. E Ele ressuscita. Ele foi as primícias da ressurreição. E Ele ressuscita sim. Jesus fez essa obra na vida da minha filha. Glória a Jesus, me dando minha filha pela segunda vez. Ela nasceu em agosto e nasceu de novo no mês de abril, dia 1º de abril. Irmãos, há 10 anos, 11 anos atrás. Viu, igreja do Senhor? E o Senhor trabalha conforme Ele quer, é da maneira que Ele quer. E hoje a minha sogra, com 91 anos, contando esse testemunho para que outros do outro lado ouvissem. Você que pegou esse testemunho, passe para outros, compartilhe. Mostre o que Jesus é capaz de fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele tudo pode na minha e na tua vida. Se Ele cura, liberta, por que não ressuscitar? E se Ele ressuscita, por que não curar? A obra é dele, irmãos. Fiquemos em pé todos. Vamos receber o pastor Ironildo, que estará aqui ministrando, ensinando para nós, trazendo esse estudo maravilhoso. E eu peço a você, em nome de Jesus, você que está aí em casa, se você ficou porque está enfermo, com algum problema a trabalho, seja o que for, ou viajou e não pode estar aqui, mas você que está por nada, venha para a igreja aprender a palavra de Jesus, porque o Senhor, Ele cobra da gente. Aleluia. Se a gente não vier para a casa dele, amém? Deus te abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso irmão, o nosso primo, está lá em Guarulhos. Aleluia. Faz o Senhor, meus queridos. João Carlos Mota, Deus abençoe sua vida, sua família, toda a igreja, todo o povo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Também o nosso irmão José Domingos, lá do Rio de Janeiro. Eita, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Coisa linda. Os demais, nosso irmão Paulo, que também está viajando já para Minas Gerais. Eita. Fazendo uma grande obra. Os demais irmãos que a gente não pôde assim ver, devido, conforme passou a live, mas nós vamos agradecer depois aos nossos amados irmãos. Amém? Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre os conflitos de gerações. Um assunto muito propício para essa época de tanto conflitos, que está acontecendo em nosso país e até mesmo nos lares. A família, de certa forma, tem sido afetada, com esses conflitos. E a Bíblia fala aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12, o seguinte: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio de Siquém para fazer rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, e ouviram e mandaram chamar Jeroboão e toda a congregação
de Israel vieram falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo, que nos impôs e a te servirem. E ele lhe disse: ide vós até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como conselhei-vos que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele, e disse: e conselhais vós, que respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia-te sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu Deus, é forte. Amém? Meu Senhor é bom. Até aqui nós vamos estar meditando nesta passagem, e nós vamos entender, meus queridos irmãos, que Roboão, ele causa separação entre as tribos. Ele causa separação entre as tribos. E quando isso, na verdade, vem acontecer, automaticamente, se o povo tiver conhecimento de uma verdade, ele não pode fugir de uma verdade. Ele tem que saber, meus queridos e amados irmãos, que uma vez que é implantado um princípio, uma ordem, ela precisa ser obedecida. E nós olhamos aqui que no capítulo 12, versículo 20, Jeroboão, rei sobre todo Israel. E ao morrer Salomão, que é no versículo capítulo 11, versículo 43, a nação dos hebreus dividiu-se em dois reinos, depois da morte de Salomão. O reino do norte, chamado Israel, teve Jeroboão como seu primeiro rei, e o reino do sul, chamado Judá, teve Roboão, filho de Salomão, como seu primeiro rei. Então se divide o povo. O que acontece, meus queridos irmãos? Uma ordem foi traçada, uma lei foi estabelecida, e o que nós entendemos é que, diante dos conselhos, que está baseado dentro dos princípios, ninguém pode quebrar, ninguém pode desfazer. Uma vez que é estabelecido um princípio, ou alguém que venha quebrar o protocolo de alguns princípios ou ensinamentos, a tendência é afundar aquele lugar. Verdade. E nós vivemos uma época onde as coisas vêm mudando, consequentemente as coisas vêm mudando, e Deus de fato não se agrada dessas coisas. Verdade. Deus quer que cada um de nós cumpra o nosso dever. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos aqui, meus queridos irmãos, para esta passagem sobre a questão da separação entre essas tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o Éden, você pode parar e pensar, houve conflito. Desde o Éden houve conflito, e só aumentou a geração. Cada vez mais que aumenta esta geração,
né, o povo cria os seus propósitos, as suas ideias, ou agrada a Deus ou desagrada a Deus. E é preciso tomar o máximo de cuidado. Nenhum estabelecimento vai crescer se todavia for mudado os princípios colocados sobre ela. Verdade. Mas quando permanece o princípio, a ordem, aí a obra cresce, o trabalho cresce. Mas sempre tem aquela ideia: morreu o rei, troca de rei, entra outro rei, mudou os princípios e o estatuto, né? As pessoas querem mudar e não se pode mudar. Nós temos que tomar o máximo de cuidado com isso. Então, desde do Éden, o evangelho, ele vem sofrendo com a geração, porque o ser humano, de fato, ele quer criar as suas leis, quer estabelecer as suas ordens. Mas a diferença e a realidade apresentada até hoje continua. Nós podemos ver que o que você era quando era criança, os princípios estabelecidos para você, hoje você vê que mudou muita coisa. É verdade. Você vê que vai permanecendo aquelas realidades que apresentou, ela vai permanecendo, mas vai mudando alguns conceitos. E esses conceitos muitas das vezes causam prejuízo, né? Às vezes causa prejuízo muito grande. Hoje o que nós podemos ver? A desigualdade, né? A desigualdade, antigamente, era uma geração, era umas pessoas que eram simples demais antigamente. As pessoas antigamente, você pode olhar a diferença das pessoas de antigamente para hoje. A desigualdade que nós vimos crescer em nosso tempo, né, entre a geração, é um fato real que ninguém pode dizer que não existe, mas existe. Sim. Né? Louvado seja Deus. Os jovens, idosos, cada um tem a sua opinião diferente, né? Nós percebemos que cada um tem uma opinião diferente. E nós precisamos tomar cuidado com esses detalhes, né? Essas prioridades, né? Os estilos de vida diferentes, né? Outras pessoas, como nós no tempo antigo nós tinha uma forma de nós tratar um com o outro, e as pessoas até sai de uma cidade para ir para outra cidade, até o caminhar ele muda, né? O linguajar ele muda. Então vem as diferenças. Então nós olhando, eu quero citar aqui, entrar num assunto, irmão, com respeito, não aprofundar no assunto sobre Jeroboão, mas falar sobre a divisão que houve no reino e o que acontece sobre esses conflitos, sobre separação e desigualdade que existe ao longo do tempo. Algo que nós queremos abordar aqui nesta noite. Então, essa desigualdade pode produzir o quê? Pode produzir os conflitos entre família e até mesmo na sociedade. Se numa escola é implantado uns princípios e em regra, é necessário que o aluno, ao chegar neste lugar, ele vai começar a aprender a obedecer as regras daquele lugar, coisa que ele não sabia antes. Mas no momento que ele entra naquele estabelecimento, ele começa a interagir conforme as leis estabelecidas. A mesma coisa acontece dentro da igreja. Lá fora nós tínhamos uma vida, nós ia para cima, para baixo, para outro lugar, nós curtia, fazia isso, aquilo. Mas quando chegou dentro da igreja, mudou. Houve uma mudança. Por quê? Porque essa forma de poder compreender os princípios, ela traz ordem, traz regra para nossas vidas, de forma que vai trazer certas mudanças para edificação. Mas o mundo em que nós vivemos, de fato, ele vem causando prejuízo muito grave, né? A desigualdade que as pessoas estão encontrando lá fora, há um conflito entre o velho e o novo, entre o novo e a criança, né? Ou a criança e o adolescente, pobre, o rico, né? Há uma diferença. Então, muito bem. Esse conflito vem passando de geração em geração, meu Deus. Exatamente. Exatamente é isso que eu queria dizer aqui sobre a questão do legado, né? A sua geração, a minha geração, foi uma coisa, mas o legado que nós estamos passando para a juventude hoje, qual seria o nosso legado?
que comportamento nós tivemos e que tipo de ensino nós alcançamos para nós passar para a juventude hoje. Esse é um legado que nós vamos passar de geração. Aí aquela geração que está vindo, ela vai aprender com o legado que nós estamos passando para ela. Aí é que está a questão do nosso comportamento. Que tipo de geração você está formando? Verdade. Que tipo de pessoas você está educando, até mesmo dentro da sua própria casa? Grande Deus, aleluia. Se nós não tiver um princípio correto, automaticamente nós vamos se perder e fazer perder aqueles que estão chegando. Não é verdade? Então é importante nós sabermos. Vamos tentar compreender o nosso legado, ou seja, o que nós aprendemos, tentar passar para os nossos filhos. E até mesmo aqueles que estão próximos a gente. Aleluia, verdade. As pessoas têm que olhar em você e dizer assim: olha, eu gosto do comportamento, da postura daquela pessoa. Porque o que ela passa para mim é coisa boa. Glória a Jesus. E isso eu vou levar para minha casa, vou levar para o meu filho. Aleluia. Porque o que eu aprendi Glória. aqui está edificando. Glória a Jesus. É isso que nós queremos entender esta noite, sobre essa questão do princípio para poder tirar os conflitos de dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos sofrer menos, né, irmão? Verdade. Com as mudanças drásticas que está acontecendo em nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde a ideologia das pessoas é trazer o quê? Contenda, ser maior, ser melhor, ser mais rico, mais poderoso. A ideia da pessoa é se sentir numa situação melhor, ele falar melhor, ele destratar com o outro, até mesmo na gíria. Verdade. A pessoa quer trazer como que intimidar uma pessoa com a forma de expressar, né? A forma de falar. Ele quer trazer uma mudança, um medo, um receio na vida da pessoa, da forma dele expressar. Então a sociedade ela aprende isso, mas nós, povo de Deus, é diferente. O nosso povo, o povo de Deus, é um povo que tem um linguajar sadio, tem uma forma de expressar sadia, que vai ajudar a sociedade a ser sadia. Por isso que a igreja, ela ajuda a sociedade por conta disto. Que ela tira as pessoas de um mundo aonde não deveria estar da forma que vive aí fora. Palavrões, né? Bebedeiras, maus comportamentos, vestimentas escandalosas. Verdade. E as pessoas vão seguindo um legado totalmente fora do padrão em que a Bíblia nos orienta. A geração se define com a conjunção de pessoas que nasceu na mesma época. Vamos ver, muito bem, vamos pensar na sua época. Quando você nasceu, que você cresceu, como foi a educação que você teve? Qual foi os princípios que você teve? Há muitas pessoas que sofreram psicologicamente com os maus tratos. Mas teve pessoas que cresceu com bons tratos. Teve pessoas que cresceu sem revolta, mas teve pessoas que cresceu com muita revolta. Muitas pessoas começam a lembrar da situação que vivia em termo financeiro. Quantas pessoas viveu bem, já outros já não viveu bem. Então certas coisas vai criando na mente da pessoa, pesando, se tornando um pesar na vida dele, e ele tem que lutar, tem que se esforçar para poder ser uma pessoa de bem, para passar coisas boas para outra pessoa, embora sofreu lá no passado. Digamos que é assim, pastor, na nossa época, bastava o pai ou a mãe passar o olho assim para o filho, para a filha, e eles já entendiam e não fazia aquilo que o pai e a mãe não queriam que fizesse. Sim. Só que chegou época de namoro, a mesma coisa. A moça saía na janela e o namorado ficava lá do lado de fora. Não podia entrar para dentro de casa. Ou se entrasse, um sentava aqui, o outro lado do outro lado. Aí tinha que o irmão mais novo ficar de olho. Aí essa foi uma educação que veio para nós do nosso tempo. Só que o
tempo foi passando, foi mudando, e vieram vários conflitos. Exatamente. Conflito maior, que eu e o pastor, nós tivemos filhos, eu tive filho já depois de Coroca, né? Que eu ia fazer 31 anos quando tive meu primeiro filho. Aí já veio o Conselho Tutelar, a nova instrução para a gente criar os nossos filhos. Exatamente. Não podia bater, não podia beliscar, não podia oprimir, não podia... Mas antigamente batia. Agora escuta só, aí vieram os conflitos dos pais que falaram: ah, mas eu batia com tabica, eu batia com a havaiana de pau, eu batia com chicote, aí eu estralava o chicote. Só que muitos que receberam chicotes, que receberam a havaiana de pau, que receberam a penha, a maldita penha, aí cresceram revoltados. Mas nós vamos ver. E outros falaram: ah, eu tenho educação. Só que, na nossa opinião, é muito bom esse outro tipo de educação, porque não precisa a gente oprimir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, mas sim ensinar eles dentro da Bíblia. É bom entender que a palavra de Deus nos diz aqui. Aí não vai ter nada de conflito. Com respeito. É porque vem assim, né? Vem a influência da situação da época, né? Que a pessoa passa, né? Que, por exemplo, existe aquela geração que amaldiçoa pai e mãe. Então ele bendiz e maldiçoa. E a Bíblia que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 30, do 11 ao 14, olha só que diz a palavra do Senhor: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pérolas são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para comprimirem na terra dos aflitos e a necessidade entre os homens. Aí eu te pergunto uma coisa, se esta geração que Salomão está dizendo aqui de Provérbios é uma geração que vai crescer o suficiente, vai trazer boas condutas ao princípio, a correção que se recebe nesta época aqui é uma correção dura, né? Então, na geração em que nós estamos vivendo, já existem essas mesmas coisas, mas tem conselho tutelar, tem outras leis que quer estabelecer sobre a proibição de correção. E a correção, ela tem dois sentidos: sobre a questão da disciplina e boa educação para tratar. Agora, nunca devemos apartar aquela disciplina de corrigir quando o assunto é mais grave. Porque se eu for conversar diante de uma situação grave, de uma situação groscêntrica, aonde a criança ela usa de artimanha para poder agir com mal conduta, agravando a situação de uma família, a tendência é a correção, como a Bíblia dá. Mas ao contrário disso, hoje a nova geração ela quer aconselhar através do bom conselho. Mas o conselho vai ajudar, será? Será que essa criança vai ouvir o suficiente? Ou a outra correção, a outra forma de corrigir era melhor? É aí que está o detalhe. Teve muitas pessoas que aprendeu, né, levando chicotada. E já outras pessoas hoje aprendem e desaprendem ao mesmo tempo. Há uma dificuldade com a base do conselho. Você vai disciplinar, você vai aconselhar, você vai orientar e vai chegar a um bom consenso. Se você conseguiu conquistar, amém. Amém, porque conseguiu sem ter uma correção, como a Bíblia fala. Mas se não, ao contrário disso, é muito difícil. A Bíblia nos fala que o bom filho, ele escuta, recebe a correção do seu pai e ouve o conselho de sua mãe. Agora, Mas existem também aqueles, né,
que não querem Observe, ouvir. vamos à luz da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a Bíblia está falando aqui de uma geração, né? Uma geração maldosa. E por que uma geração maldosa? O próprio Deus diz: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. E o castigo veio. Qual foi a correção de Deus? Preparar um dilúvio. Capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Está vendo? Era só má. Se a maldade cresce naquela geração desta maneira, ia de continuidade, né? Ia passando de um para outro, ia passando de um para outro, como haveria melhora num país, ou numa nação, ou numa tribo como essa? Não ia existir nunca, a não ser que a pessoa tome uma atitude mais segura para que esta correção seja compreendida. Ao contrário, a pessoa que está usando de maldade, ou a pessoa que está sendo grosseira, agindo por maldade, por desobediência, por querer fazer as coisas da sua maneira, ela só vai piorar. Se deixar, só vai piorar. Então é o momento de você abrir a boca e dizer umas verdades para que a pessoa acordem para a realidade. Porque o próprio Deus fez isso. Observe aqui, irmãos, que nós temos aqui, ó. Mas a geração que está na igreja, essa busca a face do Senhor, como diz o Salmo 24, verso 6. Aleluia, glória a Jesus. Esta geração busca ao Senhor. Por que razão? Porque esta geração que está na igreja, ela está sendo educada dentro da palavra de Deus. Aleluia. Assim como Deus achou graça em Noé. Exatamente. Salvou a Noé, a família de Noé. Família, né? Então Deus observa que dentro da igreja, e nós percebemos também que a educação dentro da igreja, os princípios que é aplicado dentro da igreja, ajuda a família, ajuda a essa geração de agora. Então vamos lá. Glória a Deus. No passado Deus diz para aquela geração respeitar os cabelos brancos dos mais velhos. Eita. Olha aí. Aí eu te pergunto, vamos lá no livro de Levítico 19, versículo 32. Aí eu lembrei do meu pai, tu né? não me respeita não? Eu vou dizer uma coisa para você. Respeitar o cabelo dos mais velhos. Aonde passou? Levítico 19, 32. Agora sabe por quê, irmão? Procura aí, Isabel. Porque a Bíblia diz assim em Jó, que os mais velhos têm sabedoria e experiência. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 12. Mas Levítico 19, 32 está falando para respeitar o cabelo dos mais velhos. Ou seja, olha as pessoas mais velhas, aqueles que já têm cabelo branco, já têm experiência e sabedoria suficiente para dizer para você: não vá por este caminho, que esse caminho está errado. Posso ler? Pode ler. Diante das cães se levantarás, Olha. e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aí você vê uma coisa. Aí Jó diz assim que Jó comenta o quê? Jó comenta que o mais velho, ele tem sabedoria e ele tem experiência. Quem vai contra a pessoa mais velha? É Jó o quê? Né? Jó capítulo 12, versículo 12. Então ele já esclarece para a pessoa. Então é importante a pessoa entender que o respeito vale muito quando a pessoa dá conselhos, quando a pessoa orienta, quando a pessoa fala e o outro escuta. Aí sim, pode ler, Jó 12. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Pronto. Com os idosos a sabedoria. Está a sabedoria. E com a abundância de dias o entendimento. Pronto. Então você tem como, irmão,
Então você tem como a buscar conselhos aos mais velhos e não menosprezar os mais velhos, porque fazendo assim você estaria perdendo, né? Perdendo os seus bons princípios, uma educação, um legado que vai lhe ajudar muito no futuro. Olha só, os pais na geração atual têm sobre si grande responsabilidade em conduzir a geração futura. Agora eu te pergunto, se os pais não têm força suficiente para educar, viu? Para educar o seu próprio filho, porque o seu próprio filho lhe dá chute, seu próprio filho, ele grita, seu próprio filho esperneia, mostra a língua, seu próprio filho, o que você poderia estar olhando para a Bíblia e respondendo como o fazer, né? A Bíblia diz que em Provérbios nós nunca devemos deixar de ensinar. Verdade. Nessas horas aí já entrou uma área que merece uma disciplina. Vamos lá em Provérbios 22:6 para ver o que a palavra de Deus está falando. Instruir é ensinar, e disciplinar de forma que agrada a Deus, irmãos, é a melhor coisa que existe. Pode ler? Pode ler. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pronto. E até quando envelhecer, não se desviará. Ou seja, você tem que estar perto do pé dele o tempo todo. Ainda que você seja velho, ainda que você está de idade, teu filho cresceu, completou seus 30 anos, 40 anos, casou, está em outro lugar, você nunca deixou de ser pai. Você nunca deixou de ser mãe, porque a Bíblia lhe dá o direito a você corrigir o filho, se está sendo respondão, se está sendo pessoa que está destratando com o pai e com a mãe. A Bíblia dá direito até envelhecer. A Bíblia dá direito ao pai corrigir, e Deus não deixa nenhum pai nem mãe tirar a autoridade dos pais. Pai é aquele que cria, pai é aquele que educa, pai é aquele que ajuda, pai é aquele que aconselha. Aleluia! Né? Glória. Não se pode dizer que tem um pai aqui, com um filho aqui, morando lá do outro lado do mundo, sem sequer acompanhar o filho. Mas se você é pai, está por perto, viu? Quantas pessoas é padrasto aí e é homem de Deus e está cuidando dos filhos dos outros, aí cuidando como se fosse filho? Isso é bonito, irmão. Pai é o que cria. Né? Então nós olhamos aqui para as Escrituras Sagradas que pai e mãe, ele não perde o direito de dar ensinamento e o filho obedecer. Aleluia. Se o filho tiver dando chute, mostrando língua, indo crescendo uma geração perversa, maldosa, como a Bíblia está dizendo aqui, é preciso dar uma disciplina para poder aprender. Deus, aleluia. Porque senão cresce pior do que está. Depois de grande, vai ser pior. Aí nós vamos ver o versículo 15 dessa passagem, Provérbio 22, o versículo 15. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara de correção não afugentará dele. Olha só, está dizendo que a astúcia está na criança. Tem criança que ele... a criança tem hora que ela olha atravessada assim para você, para saber se você está olhando, para poder perceber aquela maldade que ele quer fazer, se você está observando. Se você não observar, ele vai lá e faz. Mas se vê que você está olhando, ele olha assim, disfarça e não faz. Verdade. Porque sabe que tem respeito, ele sabe, né? Tem respeito e não vai fazer. Agora, o que é astúcia, astúcia? Né? Astúcia, né? É escrito astutícia. É astúcia. Significa que gosta de enganar. A criança gosta de enganar com habilidade. Significa isso essa palavra. A pessoa engana com habilidade, ou seja,
A criança, ela já tem uma certa idade, ela tem uma certa malandragem com ela. E se os pais não ficar espertos, viu? Deixa rolar, e quando crescer vai ser um grande problema dentro de casa. Então é preciso tomar cuidado com essa forma de enganar com habilidade, porque a criança ela tem a manha, umas certas manhas para poder passar a perna no pai e na mãe. Ele quer fazer alguma coisa, não sobe aí, menino, não pode ir para lá, menino, não pega nisso, menino, isso você vai acontecer. Agora se você vai lá assim, você quer ir para lá por quê? Ah, que não sei o que, não sei o que. Vai nele e pergunta, olha, não vá porque pode acontecer um acidente. Aí você vira as costas, a criança foi. Tem que explicar para ele o porquê que explicar. Que ele não pode fazer. Explica para ele entender o perigo, mas se todavia fizer, está usando de habilidade enganosa, já está crescendo com uma geração que desobedece. E essa criança precisa de quê? Da correção, viu? Essa correção significa corrigir de forma correta, para que a criança cresça bem. Se corrige ensinando e não batendo, espancando. Você ensina, orienta, mas todavia que uma criança ela venha usar de autoridade e venha querer tomar a tua autoridade, aí ela já está usando de astúcia. Aí ela já está usando de habilidade para poder tirar a tua autoridade e ele ser o autoritário. Então tem que tomar cuidado. Há choro de criança que é por engano. Há bico de criança que é por engano. Faz para dizer, para chamar atenção. E precisa tomar cuidado com essas coisas. E também tem uma coisa, pastor. Às vezes a criança começa a falar palavrão. Aí a mãe, ai que bonitinho, olha o que ele falou. Quando crescer a Deus. Vamos lá em Provérbio 13, 24. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, irmão. É o quê? Provérbio 13, 24. Se corrige, irmão, a criança. Se corrige ensinando e não batendo. A vara é uma figura de autoridade e não de pedaço de pau. Então precisa entender isso daí, né? Porque o que nós olhamos aqui em Provérbio 13, 24. Presta bem atenção, 13, 24, que diz aí: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Pronto, a Bíblia está falando o que retém a sua vara. A vara que retém a sua vara é uma figura da palavra correção. Quando você vai dar uma correção, você vai usar por meio de disciplina, na orientação e na formação de palavras, aonde a criança vai entender o que é o não e o que é o sim, para ele te obedecer e não fazer em ato de rebeldia, né? Que toda rebeldia, viu, irmão, ele tem o seu preço. Toda rebeldia. E no momento que uma criança ele entra num caminho de rebeldia, ele vai saber, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, porque não vai ter jeito mesmo. Então a Bíblia fala sobre a questão da vara. Não está dizendo aqui, pega um pedaço de pau. E os pais, na outra geração, pegavam cipó, pegavam currião, bainha de facão, né? Nas escolas era palmatória. Então as pessoas entendiam que a vara seria isso, como de fato não é isso, mas uma disciplina onde se orienta, onde se aconselha. Mas do momento que vem a rebeldia,